todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Leonan Lizero e hoje nós vamos falar sobre princípio da simetria, um assunto tão espinhoso para quem estuda federalismo. Esse aí foi o assunto principal de minha pesquisa de pós-doutorado em Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu concluí em 2018, e vou dividir esse vídeo aqui em duas partes para tratar acerca do argumento central que eu trago, ou seja, que o princípio da simetria é usado pelo Supremo Tribunal Federal como um ardil argumentativo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Supremo Tribunal Federal utiliza o termo princípio da simetria em razão do grande peso semântico que a palavra princípio carrega, né, e como eu já venho falando na nossa prática judiciária brasileira atualmente, e eu vou expor para vocês alguns argumentos do porquê o uso do princípio da simetria não faz nenhum sentido de acordo com a ideia de federalismo no Brasil, que, como eu debati na minha tese de doutorado, ela carrega em si uma ideia de assimetria. Eu vou dividir aí esse vídeo em duas partes. No vídeo de hoje eu vou tratar a primeira parte desse argumento falando como que o STF age como um agente centralizador a favor da União em detrimento dos Estados, e na segunda parte eu vou demonstrar, como eu trago no artigo, alguns exemplos de como que os ministros do Supremo Tribunal Federal trabalham o princípio da simetria nos votos dele, sem muito cuidado na exposição dos seus argumentos, usando o princípio da simetria na exposição ali dos seus motivos dos votos. Então, peço de uma vez que já se inscrevam no canal, deem o like e vamos iniciar a explicação dessa primeira parte. Bem, inicialmente a gente precisa ressaltar, como um vídeo que eu já fiz anteriormente aqui no canal, que federalismo e federação não são a mesma coisa, são conceitos relacionados, mas eles não são idênticos. No Brasil essa distinção fica muito clara. O federalismo no Brasil já é possível ser observado antes da proclamação da República, antes do decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, que instituiu a República e instituiu a nossa federação. O federalismo no Brasil já era uma prática bem observável antes da proclamação da República, já havia um enorme sentimento federativo no Brasil, mas isso aí já é um assunto para um outro vídeo. Eu tenho um artigo publicado sobre isso, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês também. O Supremo Tribunal Federal, um pouco após a instituição da República, ele foi instituído pelo decreto número 510 de 22 de junho de 1890. Essa foi a instituição inicial do Supremo Tribunal Federal, foi instituído por decreto, e historicamente, como a gente vai conseguir falar bem nesse vídeo, a União, nas decisões do Supremo Tribunal Federal, prevalecem sobre os Estados. O Supremo Tribunal Federal é a União, e historicamente ele age a favor da União, apesar de ser o tribunal competente para a resolução de conflitos federativos. E, conforme até o professor Marcelo Labanca coloca no livro dele, a demarcação dos territórios jurídicos. Obviamente a gente está falando de uma federação recém-criada, criada ali por um decreto, ratificada por uma Constituição 2 anos depois, em uma forma de Estado que não acompanhou o desenvolvimento do seu federalismo. Eu também já falei disso aqui em vídeos passados, que os Estados Unidos teve um desenvolvimento gradual, uma prática federativa desde a sua independência até a consolidação de sua federação cerca de 12 anos depois, e que esta prática sociológica firma os fundamentos da Federação Norte-Americana. Isso foi completamente diferente do que foi feito no Brasil. A República Brasileira instituiu uma federação aos modelos norte-americanos, simétrica em um Estado cujas condições reais eram completamente diferentes. Por isso, né, eu argumento lá na minha tese, isso também já vai ser um assunto para um outro vídeo, que a Federação Brasileira deveria ser assimétrica, acompanhando o sentido de seu federalismo, heterogêneo e descentralizador.
que é completamente diferente da Federação Brasileira, historicamente tendente a uma homogeneização normativa e de instituições, além de reforçar o enorme poderio da União sobre os outros entes subnacionais, em especial aí os estados. Nesse sentido, o STF ele atua basicamente nesse conflito em três grandes aspectos. O primeiro desses aspectos é a defesa da União em relação aos estados. O STF tende a defender a União em detrimento dos estados. O segundo é a uniformização das relações federativas, que acompanha um terceiro aspecto aí, que é a uniformização das instituições. Repare bem, o Brasil tem em sua instituição federativa uma Câmara dos Deputados, um Senado Federal, que constitui o poder legislativo a nível federal, mas a nível estadual é constituído de assembleias legislativas. O Brasil não pode instituir um Senado a nível estadual. Todos os 26 estados brasileiros e os que forem criados ou que forem extintos, não importa, precisarão ter necessariamente uma Assembleia Legislativa. Isso é um exemplo entre tantos outros possíveis que são possíveis observar numa leitura atenta de como a União ela age para uniformizar as instituições estaduais. Então, assim, todo Estado tem um Ministério Público, tem um Tribunal de Contas, tem um Ministério Público de Contas, né, temos uma Procuradoria-Geral do Estado. As instituições estaduais em si são muito parecidas. E quando a gente vai falar da previsão constitucional, então é gritante como que os estados são limitados e boa parte de suas constituições, fora uma ou outra diferença, se direciona à reprodução de normas da Constituição Federal. Um outro exemplo, como o Supremo Tribunal Federal age em favor da União, e podemos falar inclusive que ele é um fiador da centralização das relações federativas brasileiras, é o número de ações diretas de inconstitucionalidade que o Supremo Tribunal Federal decide a favor da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos das constituições estaduais e das leis estaduais. O STF ele funciona muitas vezes como um último campo de luta política entre governos estaduais e assembleias legislativas estaduais. Então o STF tem enorme ingerência no processo legislativo estadual. Obviamente, claro, é uma competência do Supremo Tribunal Federal, é instituída pela Constituição da República de 88, mas se formos analisarmos o percentual, é perfeitamente possível observar que o número de decisões a favor da inconstitucionalidade de normas estaduais é muito superior às declaradas em leis federais. Isso é um demonstrativo como o STF também interfere no processo legislativo estadual, como ele age como um agente centralizador da União também. O princípio da simetria é mais um aspecto da atividade centralizadora do STF. O que constitui, na verdade, esse princípio da simetria? É uma crença, eu gosto de chamar assim, de que os estados brasileiros formalmente devem ser iguais. Ao se analisar historicamente, sociologicamente, a construção federativa brasileira, eu não entendo sentido algum desta compreensão. Até mesmo se analisarmos o que os constituintes em 87 e 88 falavam sobre isso. Era unânime entre os constituintes que a república que ali se constituiria após 21 anos de ditadura militar, com a promulgação da Constituição de 88, deveria ser uma república descentralizada. Havia um coro uníssono a favor da descentralização. Mas enquanto a vontade dos constituintes era favorável à descentralização, ou seja, mais poder para os estados, a estrutura constitucional uniformizadora, simétrica, gera
um Estado federal centralizador. É perfeitamente possível se pensar nisso ao se observar, ao se comparar o enorme rol de competências da União Federal, tanto do artigo 21, que são competências de caráter administrativo, quanto as competências legislativas do artigo 22. É só comparar o tamanho, a amplitude de matérias desses dois artigos com as competências comuns e concorrentes dos artigos 23 e 24 da Constituição. A União ela tem muito mais possibilidade em comparação aos Estados. A jurisdição da União é muito superior. E parte dessa centralização encontra claramente raízes num aspecto, e eu gosto de falar que é um vício gerado na nossa República, de que o Brasil, de que os Estados brasileiros precisam ser necessariamente simétricos em relação à União. E aí a gente tem esse surgimento do que é o princípio da simetria. Né? A minha pesquisa de pós-doutorado, eu peguei decisões de 2014 até 2018, eu vou falar disso no segundo vídeo. O professor Marcelo Labanca, no seu livro, ele traz um estudo dessas decisões do Supremo até ali mais ou menos no ano de 2007, 2008, também é um livro que eu já recomendei aqui no canal. E é perfeitamente possível observarmos que o princípio da simetria ele funciona como um ardil argumentativo no qual o Supremo Tribunal Federal planifica, uniformiza as normas produzidas no processo legislativo estadual. Quando extrapolam, quando diferem um pouco das normas federais, o Supremo Tribunal Federal tende a declará-las inconstitucionais e muitas vezes tirando o princípio da simetria da cartola, porque aparece esse princípio da simetria nos votos dos ministros, muitas vezes, só que sem nenhum tipo de embasamento. Né? Isso aí é mais um aspecto, é mais um exemplo do terrível mal que o fascínio principialista ou a panprincipiologia faz às práticas jurídicas no Brasil. Várias leis estaduais, vários dispositivos das constituições estaduais são declarados inconstitucionais com base também nesse princípio da simetria, que novamente reforço que é um ardil argumentativo do Supremo Tribunal Federal em decidir a favor da União em detrimento à autonomia dos estados, de modo a uniformizar sua legislação e uniformizar suas instituições. E isso representa uma enorme colisão com o sentido de federalismo brasileiro, tanto em um aspecto sociológico quanto um aspecto político, que, como eu já falei aqui, é heterogêneo e descentralizado. Certo? Então, essas são as nossas considerações iniciais acerca desse debate. Eu vou voltar no segundo vídeo e vou demonstrar alguns exemplos sobre como que o Supremo Tribunal Federal, em votos dos ministros, apresenta o princípio da simetria como esse ardil argumentativo a favor da União. Muito obrigado pela audiência de vocês. Peço novamente a inscrição no canal, que divulguem o vídeo, principalmente aí com quem gosta de estudar federalismo, e até uma próxima.